Gênesis 28. Pensa numa pessoa de um nível muito alto. Pense num pastor, pense num empresário, pense num desportista, num cantor, mas pense em alguém muito, mas muito alto, muito relevante. Aquela pessoa que você olha para ele e diz assim: eu gostaria um dia de chegar a esse nível. Há quem diga: eu gostaria de ser como esta pessoa. Pensa nessa pessoa. O que eu venho te dizer nessa noite é que essa pessoa não é mais importante do que você. O que eu quero falar contigo nessa noite é que a única diferença é que esta pessoa tem a capacidade de apresentar para o mundo algo que você não está a apresentar. E isso faz toda a diferença. E com esse texto de Gênesis 28, eu quero rapidamente trazer uma viagem, mas não é qualquer viagem, é a viagem profética de Jacó. E eu gostaria de refletir nessa viagem, e diante desta viagem de Jacó, a gente poder entender, retirar alguns ensinamentos que poderão nos ajudar na nossa caminhada. Amém? Gênesis 28, versículo 5, a palavra de Deus vai mostrar que Jacó despediu Isaac, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Jacó vai para Padã Arã. Gravem isso. Gênesis 35, 6. Desculpa, Gênesis 28, 5 é o que lemos. Gênesis 28, 5 é o que lemos. Amém? Agora Gênesis 35, 6. Gênesis 35, 6 vai dizer que Jacó e todos os que com eles estavam chegaram à luz, que é Betiel, na terra de Canaã. 7. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. 35, 11. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Jacó é chamado para ser grande. Ele tinha
um chamado da parte de Deus, não para ser qualquer pessoa, mas para ser uma pessoa grande, um futuro profético grande. Amém? Assim como Jacó, todos que aqui estão também são chamados por Deus para que tenhamos um futuro grande. Eu pensei que eu estava num culto profético. Pastor Felipe, pensei que eu estava num culto profético. O que eu estou a dizer nesta noite é que Deus chamou-te para um futuro grande. Isso. Agora sim. Mas quem conhece bem essa história vai aperceber-se de um detalhe. Jacó teve que fugir e vai parar até a casa do seu tio Labão. E quando Jacó chega na casa do tio Labão, nós vamos ver que Jacó passou por um período muito difícil na casa de Labão. E este lugar chama-se Padan Aram. E Padan Aram, meus amigos, amados irmãos, vai ser esse lugar que representa um lugar de sujeição, um lugar que nós podemos considerar de prisão, onde não há progresso, um lugar onde não há avanço, um lugar de tristeza, um lugar de enganos, porque nós sabemos que Jacó, o enganador, encontrou um mestre que enganou ou que engana mais do que ele, que é o tio Labão. Todo enganador tem um mestre, tem alguém que é superior a ele. E é lá onde ele foi parar. E Jacó vai perceber algo que nós vamos ver no texto bíblico, que há lugares que não são lugares para a gente permanecer, são lugares de transição. Há pessoas que não podem permanecer na nossa vida. É transição. Só que às vezes nós ficamos agarrados a essas pessoas, ficamos agarrados a esses lugares. E o que é que acontece? Nós não crescemos, nós não avançamos, nós não progredimos. E o pior, nós não apresentamos para o mundo aquilo que nós carregamos. E quando uma pessoa apresenta ao mundo aquilo que ele carrega, isso faz toda a diferença. Miles Monroe dizia o seguinte, que o cemitério está cheio, é o lugar mais rico do mundo, porque lá está cheio de pessoas que não apresentaram os livros para a humanidade, não escreveram, morreram com isso. Tem muita gente no cemitério assim. Cantores que não escreveram e gravaram as músicas. Pessoas que não chegaram a níveis de transbordo, porque guardavam muito à espera do momento apropriado, estão lá no cemitério. E tem muita gente que não consegue dar de si, apresentar para o mundo aquilo que carrega, e passa a vida desejando o lugar do outro, dizendo o seguinte: eu quero cantar como a fulana. A única diferença é que a fulana tem coragem, o fulano tem coragem de apresentar ao mundo e você não tem. E este vai ser aquele ano que nós vamos dizer:
é o ano de apresentarmos ao mundo aquilo que Deus depositou nas nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Padan Aram, princípio da viagem. Eu dizia que Padan Aram é um lugar de transição, amém? E uma característica que nós temos que perceber é que nos lugares de transição não podemos ficar muito tempo. Não se pode ficar muito tempo no lugar de transição. Estamos juntos? Aquilo que você carrega, ela é comparada à gestação de uma mulher. O lugar mais seguro para um bebê é no ventre da mãe. Não há um lugar melhor para que uma criança se desenvolva a não ser lá no ventre da mãe. É um lugar onde é alimentado, é cuidado, é protegido do frio. Mas só que chega uma altura que este lugar, que era um lugar seguro para a criança, agora se torna um lugar perigoso. Depois dos 9 meses, se o bebê não sai deste lugar, o bebê morre ou a mãe morre. O que eu quero dizer é que o propósito tem prazo de validade. O propósito tem prazo de validade. Aquilo que Deus depositou em você tem prazo de validade. A Bíblia vai dizer que Deus não vai contender ou conter com o homem durante muito tempo, para sempre. Por que eu te digo que tem prazo de validade? Há um tempo específico de você perceber se é o tempo de apresentar ao mundo ou não. Porque quando nós apresentamos ao mundo e não estamos preparados, não estamos maduros, o que pode acontecer é, em vez de formar, a gente vai deformar pessoas. Em vez da gente crescer, nós vamos nos enterrando. Por isso é que ela tem que nascer no período certo. 9 meses é o período certo. Entretanto, eu tenho visto muita gente por aí onde eu tenho passado e tenho sido muito questionado. O meu propósito, o meu propósito, o meu propósito, o meu propósito. Eu sinto que eu levo algo dentro de mim. Eu sinto que eu tenho que apresentar algo para essa sociedade. E como dizia aqui o pastor, e é muito bem verdade, há pessoas que só não apresentam porque estão a negociar com a fome. Tem pessoas que não se permitem, porque eles estão mais preocupados com como é que eu vou comer amanhã. Por vezes, o lugar que está te impedindo de você progredir é a empresa onde você está, é a família, é o irmão, muitas vezes é o pai, muitas vezes é a mãe. Então nós temos que ter esse discernimento. Qual discernimento? Tomar a decisão de que eu tenho que sair de Padan Aram, da casa do meu tio, onde eu estou sendo enganado, onde eu não estou a progredir. E no poderoso nome de Jesus, quando eu vejo uma igreja dizer o seguinte: temos que sair desse lugar, é porque é uma igreja que está a visualizar lá à frente, é uma igreja que está a perceber que nós precisamos continuar a avançar. E é sobre isso, e é sobre a tua vida. Então, saiamos
Eu gostaria que hoje você tomasse esse compromisso de Jacó. Compromisso é diferente da emoção, meus amigos. Há muita gente que está fazendo coisas que até é de Deus, mas quando a gente vai lá, olhamos para a coisa que ele está fazendo, é palha. Por quê? Emoção. O compromisso é algo muito mais consistente. O compromisso não é momentâneo. O compromisso é um combustível que vai te dar forças de você continuar mesmo quando você quer desistir. E muitas vezes desistir é a opção mais fácil. Mas quando eu tomo uma decisão, um compromisso de avançar, é diferente. Eu vejo pessoas no princípio de ano tomando decisões. Esse ano vai ser o ano tal. E chegamos em 2027, não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque provavelmente na hora de tomar essa decisão, você estava debaixo de emoções. Então, quando eu olho para a decisão que Jacó toma, de que vou sair desse lugar e vou para a casa do meu pai, eu volto para a casa do meu pai. E a casa do meu pai aqui não é a casa do meu pai biológico, físico que eu estou a falar. Eu estou a falar da casa do pai, daquele que é, do Rei dos Reis, aquele que vive, aquele que sem você, sem mim, aquele que o amor dele constrange qualquer um de nós, aquele que largou a glória, largou tudo para vir aqui, aquele que morreu por ti, porque ele te conhecia, ele sabia quem é você, ele sabe quem é o verdadeiro Rafael, ele sabe quem é a verdadeira Paula. Por isso é que ele não hesitou em largar tudo para vir morrer por você e por mim. Não é aquilo que o inimigo tem falado sobre você, é aquilo que ele sabe sobre você. E aquilo que ele sabe sobre você precisa ser apresentado ao mundo. E vai ser nesse ano em que nós vamos apresentar ao mundo aquilo que ele colocou. Quando Jacó sai e começa a voltar para a casa do pai, a linha não foi reta. O que eu quero com isso dizer? Quando ele sai da casa do tio, onde ele passou 14 anos ou mais, alguns meses, a linha dele não foi reta, não foi uma linha de sucesso. Quando nós estamos nessa caminhada, a busca da nossa perfeição, a busca daquilo que está em nós para apresentarmos ao mundo, não será de forma linear, ela será de forma de altos e baixos, de escuridão e clareza, de sorrisos e lágrimas. Mas a verdade é que isso é que nos mantém vivos. Por quê? Porque Deus está muito comprometido com o processo. Porque é no processo onde nós atingimos a maturidade. Muita gente fica presa nos resultados, vamos assim dizer. Eu já quero chegar, eu já quero ter igreja, eu já quero... Meus amigos, nós vimos aqui o pastor no vídeo. Olha o processo da construção da igreja. Só temos ainda lá uma máquina, né? Cavando, né? Mas depois vai começar ganhando forma.
Mas sabem qual é a vontade que está nos nossos corações, nos corações do pastor? É que amanhã, se fosse possível, que nós estivéssemos já lá, sim ou sim? Mas só que Deus não trabalha assim contigo, não trabalha assim comigo. Deus trabalha conosco numa jornada, num movimento, numa caminhada. Quem joga golfe aqui? Quem joga golfe? Existem dois grandes erros para quem está a jogar golfe. JP deve saber disso. O primeiro erro é que as pessoas querem bater na bola com muita pressa e com muita força, pensando que quanto mais força e pressa, a bola vai mais longe. O segundo erro é que as pessoas mal batem a bola, já estão a olhar onde é que a bola vai parar. Até que um certo dia, um professor falou para mim: a bola não vai para onde você quer que ela pare. A execução bem feita é que vai levar a bola. A execução bem feita é que vai levar a bola no lugar que você quer. O que eu quero dizer é que o processo vai trazer maturidade na tua vida e vai trazer maturidade na minha vida. É o processo que vai te tornar capaz de perceber, de te elevar, de te tornar numa pessoa madura. Só que é o processo que nós queremos abandonar, queremos fugir. E com Jacó eu vou aprender isso. Então, gostaria de ir na primeira paragem que ele faz, Gênesis 32. A viagem dele começa onde? Padan-Aram, na casa do tio Labão. Este lugar já sabemos que é o lugar do engano. Estamos juntos? É um lugar de imperfeição. Estamos juntos? É o lugar onde você não consegue apresentar para o mundo aquilo que você é. Estamos juntos? Há uma necessidade de nós irmos para o lugar da perfeição, para o lugar onde nós consigamos apresentar ao mundo aquilo que nós carregamos. E isso é que vai fazer a diferença, meus amados. Não é a quantidade de dinheiro que você tem. Não. É se você está ou não a funcionar debaixo da legalidade e da autorização de Deus. Isso é que vai fazer toda a diferença. Porque senão vai ser uma pessoa tão pobre que a única coisa que você tem é só dinheiro e mais nada. E sobre pessoas assim, o mundo já está cheio e estamos cansados. Nós queremos pessoas leves, alegres, mas relevantes, que fazem diferença nos lugares onde elas estão. Aquelas que quando elas chegam, nós nos levantamos e corremos para abraçá-las. É desse tipo de pessoas que nós queremos. E só quem está em Cristo Jesus é que pode nos abençoar com tamanha graça. Amém? Então, Gênesis 32, nós vamos ver que durante a viagem Jacó ele vai passar em Manaim. O que é que vai representar esse lugar de Manaim? Manaim vai ser o lugar onde a ajuda de Deus chega. Vou repetir o que eu estou a dizer. Em Manaim vai ser aquele lugar onde a ajuda de Deus chega. Só que quando a ajuda de Deus chega na nossa vida, muitas vezes não é para nos tirar do lugar do sofrimento onde nós estamos. E aí onde às vezes também nós falhamos na compreensão. Estamos num deserto e oramos pela intervenção de Deus.
O que eu quero dizer é que Deus vai te visitar, e a boa notícia é que Deus não visita só quem chegou na meta, quem alcançou, quem está na vitória. Deus visita até aqueles que estão passando por necessidade. Durante a caminhada, na volta para a casa do Pai, nós vamos ver que Jacó vai ter um encontro com os anjos celestiais. E eu fico animado com isso. Mas aponta isso que eu vou lhe dizer. Cada vez que você tem encontro com Deus, não pense que a luta terminou. Mas é para te tornar mais confiante, para você continuar a caminhada. Sabem de uma coisa? Você está no deserto, a tua vontade é de ver estrada e cidade, e você ora pela intervenção divina, mas muitas vezes Deus chega só para te dar a água, para matar a sede, te dar o pão, para matar a fome, mas que você tem que continuar a caminhada, porque Ele percebe que não te pode tirar daquele lugar antes do tempo, porque é aí onde você está sendo gerado, é aí onde você está sendo fortalecido. E a capacidade de compreendermos isso faz toda a diferença. Por isso eu não reclamo com os apertos da vida. Eu não reclamo quando não está a dar certo. Muitas vezes a resposta de Deus é um silêncio. Muitas vezes a resposta de Deus é um não. Só os infantis, os imaduros é que não conseguem lidar com o não de Deus. Mas o não de Deus é o sim da tua vida. Porque Ele é aquele que conhece todas as coisas. Ele é que conhece o princípio e Ele é que conhece o fim da tua jornada. Ele é que conhece o princípio, o meio e o final da tua vida. Muitas vezes você vai receber uma palavra profética da parte de Deus. Só que a palavra profética não é para você idolatrar o profeta, porque está a falar diretamente para a minha vida, e seguir o profeta em todo canto, trocando a posição do profeta, de Deus, de Jesus, com o profeta. Por quê? Porque trouxe uma palavra que só eu sabia lá no meu secreto. Não, a palavra profética é uma dimensão de resposta da parte de Deus, para te dizer: mantenha-se na confiança de que eu estou lá. E quando os anjos chegam a Jacó, não tiraram Jacó do caminho, mas foi para dizer o seguinte: vamos batalhar contigo, eu estou contigo. Você não está a caminhar sozinho. É sobre isso que eu estou a falar nessa noite. Que o processo da transformação, sabe, é que muitas vezes nós olhamos para as nossas condições, para as nossas limitações, e queremos dizer assim que não somos capazes. E muitas vezes até Jesus já nos curou, já nos salvou, mas os nossos inimigos continuam a olhar para nós e continuam a apontar no nosso passado. A palavra vai dizer que Jesus estava na casa do Simão, o leproso. Mas se nós examinarmos as escrituras, nós vamos entender que naquele contexto, leproso não sentava na mesa, leproso não comia com quem não fosse leproso. Quer dizer que Simão já não era leproso. Quer dizer que Simão já estava curado da lepra. Só que os inimigos dele continuavam a dizer: o Simão leproso. Olhavam para Jesus, o filho do carpinteiro. E daí? Não é pela barriga onde eu nasci que vai determinar aquilo que eu tenho que ser com Deus.
Não, 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 não. E nessa noite eu quero acreditar que eu estou diante de uma igreja que percebeu isso e que entendeu isso no poderoso nome de Jesus. Lugar de encontro com Deus. Deus não se encontrou com Jacó no destino final, mas no caminho. O que pressupõe dizer que Deus não está a escolher pessoas. Ele ama cada um de nós. Até naquela tua fraqueza Ele te visita no poderoso nome de Jesus. E para mim isso importa. Começo a ficar sem tempo. Essa viagem é longa. E eu quero ir para uma outra paragem de Jacó. Mas o que eu gostaria que você percebesse é que este movimento de Jacó, de sair de Padan Aram até Berseba, é um movimento de transformação. Movimento de transformação. A transformação está no movimento, não está em pessoas paradas. Deus não quer pessoas paradas. Podes não ter agora, tudo bem, mas eu estou em movimento e Ele vai me encontrar em movimento. E é neste processo de movimento onde nós vamos ver a transformação de Jacó, onde ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. E todos nós carregamos um Israel dentro de nós. Aquela casa vai ser construída com os Israéis que estão aqui dentro. Aquele templo vai ser edificado com os Israéis que estão aqui dentro. Não com os trapaceiros e enganadores, não com aqueles que querem ainda fazer cálculos no lugar onde você foi chamado para ser mordomo. Dízimo não pode ser linguagem, não pode ser luta de uma pessoa que verdadeiramente foi tocada e transformada. Não. Posso dar o dízimo ou não posso dar o dízimo? Isso já nem pode ser mais discussão. Eu quando olho em Êxodo, a palavra vai dizer que Moisés precisavam construir o santuário. O povo ofertava, ao ponto de Moisés olhar para as ofertas e dizerem o seguinte: chega, já não ofertem mais. Por quê? Porque nós já temos o suficiente para a construção. Essa é a dimensão que verdadeiros cristãos devem chegar. Não, eu não estou a falar para uma igreja avivada. Será que vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Vamos lá rapidamente. Êxodo 36. Eu sei que já não estão a projetar aqui, né? Projeta aí Êxodo 36 rapidamente. Não é o nosso tema, mas vamos abrir Êxodo 36, versículo 1. Versículo 1. Assim Bezaleel, mais para cima, ao Eliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidades para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezaleel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar
a obra. Continua, por favor. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário. E o povo continuava a trazer. Será que nós podemos profetizar no poderoso nome de Jesus? Que essa é uma igreja que vai entregar de forma voluntária. Eu terei para alimentar os meus filhos, eu terei para alimentar a minha casa, eu terei para ajudar e eu terei para trazer na casa do Senhor, sem que necessariamente eu venha no domingo ou na quinta-feira, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, todos os meses eu terei de forma voluntária. E vou ofertar com alegria na casa do Senhor. E a palavra diz: receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Continua, por favor. Por isso todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o... Continua, por favor. E disseram a Moisés: o povo... Vamos ler todos. Isso me constrange, amém? Isso é compromisso com a coisa de Deus, não? Isso é compromisso com a obra do Senhor, não? Vamos ler todos. Que povo é esse? Que fidelidade é essa? Que compromisso é esse? Que vontade é essa? Que amor é esse? Continua. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Agora eu quero os líderes e os pastores. Pastor Levar, só os pastores. Vamos ler. Então Moisés nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser introduzido ao santuário. Assim o povo foi Uau! Por um lado temos uma igreja que entendeu, e do outro lado temos uma liderança que entenderam. E essa harmonia, de um lado um povo que entendeu, e do outro lado uma liderança que entende. Não tem como o diabo rir da gente, como vocês dizem, no poderoso nome de Jesus. Esse texto, essa viagem, é uma viagem muito linda. Eu tenho uma série, já vou a caminho de um mês, que eu estou a trabalhar às quintas-feiras nesse texto. A palavra de Deus não está no muito falar. O que eu quero dizer nesses 4 minutos que faltam é que eu estou diante de um texto que apresenta uma transformação de alguém que em algum momento da vida dele ele pensou que fosse aquilo que o contexto lhe apresentava: aldrabão, mentiroso, enganador. E o pior de tudo é que ele vai se juntar a alguém da mesma natureza carnal, Labão. Esse é o problema muitas vezes que você tem. É que você até quer mudar, você quer fazer diferente, mas as pessoas com quem você se alinha são pessoas que têm a tua natureza. Qual natureza? Do pecado. E assim fica difícil.
Só que não nos esqueçamos que Deus tinha um compromisso de uma nação na vida de Jacó. Que é aquela família que entra para o Egito e depois saiu uma nação do Egito e é a nação de Israel lá frente. As pessoas querem te fazer pensar que o teu compromisso muitas vezes é construir blocos. Lembram que essa família lá no Egito, os egípcios fizeram pensar que eles foram feitos para construir blocos, quando na verdade, profeticamente falando, Deus tinha um propósito maior para a vida deles: a construção de uma nação. O propósito que você carrega é para transformar nações. O propósito que você carrega é para mudar países, mudar pessoas, mudar comunidades, mudar o ecossistema. É algo grande, porque Deus não coloca na tua vida pequenas coisas, não. Só que elas em algum momento da vida são invisíveis. O facto de ser invisível não pressupõe dizer que elas não existem. Por vezes, meus amados, nós ficamos presos nisso. Ambientes, meios, pessoas, e esses atrapalham a nossa progressão. E eu quero falar nessa noite para você. Há uma necessidade de você apresentar ao mundo aquilo que você carrega. Há uma necessidade de você apresentar ao mundo aquilo que está invisível. Porque aquilo que você carrega é que te vai colocar em grandes palcos. Não é o diploma da universidade, não é a conta bancária, não é o nome da família, não é a quantidade de filhos, não é a mulher, não é o marido. É a capacidade de apresentar ao mundo aquilo que você carrega. Aquilo que você carrega, faculdade nenhuma te dá. Pelo contrário, muitas vezes os nossos pais deformam o propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o pai quer que você seja o médico que ele não conseguiu ser. E quando Deus está te levantando, não para ser um médico, às vezes é para ser um evangelista, por vezes é para ser um pastor. Eu não quero dizer que o pastor não pode ser um médico, mas a profissão não pode retirar o propósito. A profissão não pode apagar o propósito. Se eu estou a falar para uma igreja nessa noite, eu gostaria que você levantasse aí no seu lugar. Faltam 45 segundos. E nesses 45 segundos, muita coisa pode acontecer se você tiver fé. O que vai demarcar um tempo de qualidade, o que vai demarcar um tempo de diferença em Deus, não vai ser a quantidade de tempo que você vai ficar na presença dEle, sem noção, sem entendimento, mas num curto tempo, com entendimento, faz toda a diferença. E eu quero terminar com uma história muito linda. Eu queria pregar sobre isso, mas o Espírito Santo me levou numa outra direção. Obrigado. Há um texto na Bíblia que nós vamos encontrar em Atos, que vai apresentar sobre uma pessoa que se chama Filipe. O Filipe era um diácono. Prestem atenção no que eu estou a dizer. Filipe era um diácono. O diácono Filipe. Filipe vê quando Estevão estava sendo apedrejado. Em Atos 2, nós estamos num momento de alegria. E de repente, o momento da alegria vai se tornar num funeral. Por quê?
porque Estevão estava sendo apedrejado. Mas não era qualquer tipo de apedrejamento, era uma sentença de morte. E quem estava lá? Filipe. Quem era esse Filipe? Um diácono, que o trabalho dele era servir mesas. E esse Filipe presenciou aquela cena toda. Ele vê Estevão sendo maltratado naquele momento. Ele vê Estevão chorando, não sei, lagrimando, não sei, mas a verdade é que era um momento de dor. Mas ele estava lá. Estevão é morto. O que me espantou é que ele tinha uma decisão por tomar naquele dia. Já que eu sou diácono, eu vou voltar a servir mesas. Era uma decisão. Mas aquele cara me deixou muito admirado pela decisão que ele tomou. A decisão de dar continuidade naquilo que Estevão estava fazendo. Levar a palavra de Deus. E ele sabia que Samaria estava à espera. Ele sabia que Samaria precisava de um avivamento. Por quê? Porque Samaria estava sequestrado. Havia lá um mágico chamado Simão, que enganava o povo. E o povo pensava que vinham da parte de Deus. Mas não. A palavra vai dizer que ele, em vez de largar o que ele estava fazendo e fugir, ele vai pregar a palavra em Samaria. Ele vai pregar a palavra em Samaria. E eu me pergunto, o que é que faz uma pessoa diante daquele contexto de morte trocar a liberdade que ele tinha com o propósito de se colocar na frente e dizer: prefiro morrer, mas essa palavra não pode ser morta. Prefiro morrer, mas aquele povo precisa ouvir dessa palavra. Então, quando eu vejo uma igreja se movendo, saindo desse lugar, ampliando, alargando as tendas, querer mais pessoas, alcançar cidades, eu digo que eu estou diante de uma cidade que está diante de desafios, mas não querem recuar. Eu estou diante de uma igreja que está diante de desafios, mas não querem recuar. E isso só quem estiver cheio do Espírito Santo. Isso só quem estiver cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar na tribulação, é aquele que vai nos fortalecer nos momentos difíceis, nos dias piores, é aquele que vai te fortalecer em você vencer na dificuldade, no choro e na dor.